Cresci em um lar matriarcal, com mulheres, minha avó, minhas tias, minha mãe, né? Muitas mulheres ao meu redor. Uma família muito pobre, mas muito unida. Recebi muito amor, muito amparo, muito cuidado na infância. E tive liberdade de existir. Eu não fui uma criança que foi reprimida, eu não fui uma criança que foi boicotada, eu não fui uma criança que foi pressionada a performar algum tipo de gênero que fugisse da minha realidade. Por isso, quando as pessoas perguntam para mim sobre como foi o seu processo de transição, eu digo, eu não tive processo de transição, porque eu sempre fui uma garota, sempre fui tratada como uma garota e educada como uma garota, diferente do que acontece com as outras pessoas trans no Brasil. Depois o fundamentalismo religioso adentra a minha casa, né? E aí é importante fazer a dicotomia do que é fé e espiritualidade e do que é fundamentalismo religioso. Não era uma religião, era o fundamentalismo mesmo, dizendo para minha mãe que como ela não havia batido, como ela não havia imposto nada, como ela havia me educado, me deixando ser quem eu era, então ela era culpada e deveria ser punida por aquilo que eu era, e aquilo fez uma grande lavagem cerebral na cabeça da minha mãe, que rapidamente me tirou do convívio dos meus colegas e me levou para o interior de São Paulo, na cidade de Itu. Com que idade aí? Devia ter entre 12 e 13 anos. Tá, siga. Em Itu, houve um processo meio que de lavagem cerebral e eu me converti à religião na tentativa de purismo, de limpeza da alma, de expurgação dos demônios. Isso não durou muito tempo. Eu volto a retomar a minha identidade e a partir desse momento vou ser expulsa da minha casa entre 14, 15 e 16 anos de idade. Sendo expulsa de casa, vou viver da prostituição, como acontece infelizmente no Brasil ainda hoje, com 90% das mulheres trans e travestis. Vivo da minha adolescência inteira. Você me permite te interromper? Claro. Eu queria só dizer para aqueles que nos estão assistindo que é isso precisamente que o moralismo faz. O moralismo faz isso. Tira as pessoas de casa, do convívio dos seus familiares e sujeita as pessoas às agruras da vida na rua. Esse é o moralismo. É uma ética inconsequente, que não mede consequência. Desculpa. Imagina. Eu precisava dizer isso. É importante fazer essa ponderação, porque é exatamente isso, e o quanto isso é cruel, porque aí vou viver todas as agruras nas ruas, e depois a minha mãe sozinha, na sua precariedade mesmo, ela começa a se perguntar, que Deus é esse? Que religião é essa? Que lugar é esse que eu faço com uma filha, que eu não amparo quem ampara, se eu não protejo quem protege, se eles estão dizendo que essa vida é promíscua, é pecaminosa, é como eu jogo para esse lugar. E nesse tempo você está morando em Itu, morando em Itu, da prostituição. Morando em Itu, e aí minha mãe me resgata, quando a minha mãe... Não, mas você sai de casa Saio de e vai casa, morar em São Paulo, pelas ruas de São Paulo. Fico em Itu, depois volto para Francisco Morato e aí migro. Aí vou para São Paulo, aí vou para Francisco Morato, aí vou para Jundiaí, vou para Franco da Rocha, aí eu vou circulando até, e depois, mas o lugar que eu sempre voltava era Itu. Eu saía e voltava, e aí, em dado momento, a minha mãe me procura, me resgata novamente, e a partir do momento que a minha mãe me resgata, eu tenho a oportunidade de voltar para minha casa, então eu volto para a escola, concluo a educação através do Enem. Com que idade aí? Olha, essa é muito difícil eu precisar a idade, porque é um grande borrão. Mas eu acho que entre torno de 20 anos, 21 anos mais ou menos, deve ser por volta disso. E aí eu vou para a universidade. Vou para São Carlos, depois volto para minha casa, concluo o ensino médio, faço o EJA, e aí começa a nascer em mim um espírito ativista. Porque eu estou no interior de São Paulo, uma cidade que é considerada o berço da República, onde as pessoas vangloriam as casas onde Princesa Isabel dormiu, nanana. Não se tem um debate social, se tem um debate um tanto quanto elitista, fantasioso, e eu já com uma ânsia de fazer política, pensava, é preciso fazer alguma coisa. E descubro que havia existido um coletivo no passado, que não existia mais, mas que todos os membros desses coletivos estavam em São Carlos. Então eu vou até São Carlos para dialogar com essas pessoas, para dizer, olha, como vocês fizeram algum tipo de mobilização social na cidade de Itu? E chegando lá, eu descubro o universo universitário, né? Tanto o USP quanto a Federal de São Carlos, me encanto e não volto mais. Ingresso na universidade, no curso de gerontologia, e começo então a militar no campus universitário com o movimento estudantil. Eu estudava na Federal de São Carlos, mas no campus da USP. O que é gerontologia? Gerontologia é a ciência do envelhecimento. É um estudo que estuda os aspectos biopsicossociais do processo de envelhecer. No Brasil, ela é uma área ainda um tanto quanto nova, mas ela é uma área de estudo já bastante antiga em outras partes do mundo, que tende a, primeiro, tirar os olhares do capitalismo sobre o processo de envelhecimento, né? O velho como não mais algo descartável, mas o velho como um sujeito da sociedade, um agente político da sociedade. Então a gerontologia, ela aborda todos esses aspectos da velhice a partir das matrizes biopsico e biológica do processo de envelhecimento.
No campus da USP, eu fundo um cursinho pré-vestibular para travestis transexuais, de forma muito precária, dou aula, leciono com outros amigos, a gente faz um coletivo, funda esse cursinho e aí começa, então, a minha militância mais organizada junto ao movimento estudantil na universidade. E quando eu fundo o cursinho, eu percebo que há uma precariedade estrutural e que se nós não disputássemos os espaços institucionais, nós não conseguiríamos dar resposta. Esse nós é quem? Nós, a sociedade. Nós, as mulheres, a população negra, nós, a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas, nós, todos esses corpos que são demarcados como abjetos, que são demarcados como não parte do jogo de poder. Porque tudo que nós vamos fazer em todos os espaços, seja desde a minha história lá em Francisco Morato, ou até as dificuldades enfrentadas para a formulação de um cursinho, ou para a permanência estudantil dentro da universidade, esses corpos são sempre os corpos que estão marcados pela precariedade, pela vulnerabilidade, por maiores desafios. E aí, em 2018, eu recebo um convite para fazer parte do primeiro mandato coletivo aqui do Estado de São Paulo, entro para esse mandato, o mandato se elege... Como deputado estadual. Como deputada estadual, co-deputada, exatamente. As experiências no mandato não são experiências que me agradaram e que estavam alinhadas à minha visão política, então eu decido sair do mandato nas eleições municipais. O bolsonarismo também se elege naquele... Bolsonaro e o bolsonarismo alçam, né, a presidência da República naquele momento, e aí o mandato não estava dentro das minhas expectativas, saio e me candidato a vereadora da cidade de São Paulo, sendo a mulher mais bem votada do país naquelas eleições, logo após o Bolsonaro eleito. Mais de 50 mil votos. Mais de 50 mil votos. E aí a gente começou a perceber, então, que nós estávamos fazendo muito trabalho que poderia ter uma vocalização maior, uma ramificação maior. E aí, nas últimas eleições, saio candidata a deputada federal e me elejo aí com 200 e tantos mil. Quase 267 mil. Quase 200, não lembro agora. 250 e tantos. 266 mil alguma coisa. E é sim, e sou sagitariana, gosto muito de falar do meu signo, porque tenho muito orgulho do meu signo. Eu gosto muito do signo de Sagitário. Então, eu acho que se eu pudesse fazer um Wikipédia bem resumido da minha história, essa é a minha história, com muitas ramificações, é claro. Só uma questãozinha. Isso me interessa. Os olhares interiores me interessam muito, porque eles moldam aquilo que a pessoa pode fazer publicamente. Eu estou entre aqueles que acham que muitas vezes a pessoa quer ser prostituta e gosta de ser prostituta. E eu não vejo mal nenhum nisso. Ponto. Não era o seu caso, fica evidente pela sua narrativa. Eu me interesso no ponto em que, submetida a uma condição de vida que obviamente não a agradava, ainda assim a senhora se informa qual era a fonte de informação, o que estava lendo, que experiência contemporânea a essa experiência que lhe era opressora a senhora teve para despertar? Eu acho que não necessariamente durante a experiência, porque durante a experiência eu fui completamente precarizada, subalternizada. Eu não tinha recursos, mas eu acho que a experiência anterior a essa, a base estrutural familiar que eu tive, o acesso à educação, o acesso à leitura, o acesso ao amor, o acesso à convivência e à sociabilização com outras crianças, eu fui uma criança muito amada, eu fui uma criança muito respeitada, eu exerci a minha infância, eu exerci a minha adolescência, e na escola eu era muito CDF, eu lia muito, porque a escola se torna, para o meu corpo, para as identidades como a minha, um lugar também opressor e violento, porque é na escola, no convívio com os colegas, aonde as primeiras violências verbais e até mesmo físicas começam a surgir. Então eu me refugiava nos livros, eu ia ler literatura, eu ia para a biblioteca, eu fui voluntária, bibliotecária voluntária das escolas onde eu passei a maior parte do tempo. Acho que este momento é o momento que me dá estrutura, é o momento que me dá condições, musculatura para poder dizer, primeiro, isto daqui não é só. Porque existe uma relação diferente na minha experiência com a experiência de outras companheiras, que elas tinham vivido trajetórias muito dolorosas, marcadas pela violência, pelo abandono desde a infância, pela precarização. Eu fui uma criança do ponto de vista econômico bastante privilegiada, porque mesmo tendo nascido em uma cidade periférica e uma família pobre, a minha mãe era uma mulher de condição econômica melhor do que todas as outras, porque trabalhava em empresa, tinha bons cargos. Então eu tive uma base que me deu condições de que quando eu chegasse ao fim do poço, e não só ao fim do poço pela perspectiva de estar na prostituição, porque comungo da sua opinião, acho que a
prostituição não deve ser endemonizada, como tem sido feito. Acho que as pessoas devem ter oportunidade de sair da prostituição, caso não queira. 90% de meninas de 11, 12, 13 anos de idade vivendo da prostituição, isso não é uma escolha, isso deveria ser inadmissível. Crime. Porque nós estamos falando de pedofilia, nós estamos falando de uma série de outras... E de estupro presumido, porque Exato. abaixo dos 14 de anos. outras condições. Mas quando eu tinha amor, eu tinha referencial de afeto, eu tinha referencial de família, eu tinha referencial de sociabilização, de almoços aos domingos, de livro nas prateleiras, de poder assistir televisão. Quando eu perco isso, eu digo, isto daqui não é o fim. Não existe só esta vida. Existe outra realidade. Eu experimentei outra realidade. Eu sei que existe um lugar diferente do que esse, porque eu já fui humanizada. Eu não chego desumanizada neste lugar. Agora, a partir deste ponto, eu começo a ser desumanizada. Ninguém me olha mais para dizer que me ama, ninguém me olha mais com respeito, com carinho, com admiração, mas eu sei o que é um olhar de respeito, de carinho, de admiração. Eu sei o que é um bom livro, eu sei o que é o fruto da imaginação. Então isso me estrutura, porque eu sempre disse, eu não morrerei aqui. Eu não sucumbirei aqui. Eu fui uma criança muito idealizadora, e por isso que eu gosto de falar do meu signo, porque sagitarianos são idealizadores, são aventureiros. E a minha família sempre me inspirou a sonhar e acreditar. E a minha avó conta, inclusive tem um documentário recente que fizeram comigo que chama Cor Política, do Pedro Henrique França, Marcos Pigossi, etc., que a minha avó passa, eles pegaram um trecho de story e a minha avó aparece contando uma memória dela, minha avó tem 84 anos, e ela conta que lembra nitidamente de mim aos 4 anos, 4, 5 anos de idade, com uma caneca na mão, uma camiseta xadrez na cozinha dela, dizendo que seria presidente do Brasil. E ela sempre estimulou isso, né? E também já disse que seria pastora. Eu queria ser liderança quando pequena, porque eu vivia com as primas, era uma família muito matriarcal, as primas moravam em cima, outras moravam embaixo, e eu sempre liderei as minhas primas. Eu liderava a minha avó, as minhas tias, porque eu conseguia, a minha imaginação conseguia me fazer ir para além da realidade delas. Eu ia para além daquela realidade. Então, quando eu cheguei naquela desumanização imposta pela violência, imposta pelo moralismo, imposta pela hipocrisia e pelo fundamentalismo, eu sabia que aquele não era o meu fim. Eu sabia que eu poderia estar em condições de humanidade, porque eu estava em condições de desumanização. Eu não era enxergada enquanto sujeita humana, nem pela sociedade, nem pelo Estado, nem pela minha família, e eu dizia, eu sei que existe um outro lugar. Então, ali, eu não tinha condição, porque às vezes você não tem aonde dormir, você dorme na rua, você não tem o que comer, você passa dias, às vezes, virada. Então ali eu não tinha estrutura para procurar, para me informar, para ler, para trocar, mas eu tinha feito isso no passado. E essa possibilidade de passado é que me impulsionou para o futuro e para onde eu estou agora. E claro, se a minha mãe não tivesse... mesmo na sua... Porque minha mãe não foi acessada pela militância. Minha mãe não foi acessada pela narrativa política. Minha mãe foi afetada pelo amor. Minha mãe foi completamente induzida, culpabilizada, condenada, levada a fazer o que fez e sozinha ela disse, não dá mais. Para mim, eu não suporto mais dormir e não saber onde está minha filha. Condenada a fazer o que fez pelo amor é uma imagem maravilhosa. Exato, foi condenada. E eu demorei muito para perceber isso, porque eu tinha uma dor, porque minha mãe foi mãe solo. Você a perdoou? Então, eu ia dizer isso agora. Desculpa te interromper. Eu ia dizer isso agora. A minha mãe foi mãe solo, como acontece com a maioria das mulheres negras no Brasil, e minha mãe foi o meu grande referencial de mulher. Eu sou a mulher que eu sou porque eu vi a minha mãe que levantava todos os dias cedo, se arrumava com os melhores perfumes, as melhores roupas. Ela tinha centenas de pares de sapato, centenas de perfume. Ela era uma mulher extremamente vaidosa e saía para trabalhar todos os dias, voltava, me dava muitos presentes, me amava. E quando a minha mãe fez aquilo, eu não conseguia entender, mas eu nunca precisei perdoá-la. Porque eu nunca cheguei a ter ódio, a ter raiva. Eu tinha uma dor, mas que eu sempre pensava na minha mãe com carinho. Eu nunca conseguia atribuir a ela aquilo que havia sido feito, porque eu conhecia a mãe que eu tinha. Eu falava, minha mãe não, isso não é coisa da minha mãe. Isso não pode ser a minha mãe, porque não era a minha mãe de fato.